Hello, investidores! Hoje eu vou te mostrar como eu montaria uma carteira com R$ 10.000. Mas eu quero lembrar vocês que os conceitos que você vai aprender aqui, você pode aplicar para qualquer valor que você tenha para iniciar os seus investimentos, fazendo, claro, algumas adaptações. Quando a gente fala de começar a investir, o primeiro passo a se fazer é construir uma reserva de emergência. Então, nesse vídeo, eu vou considerar como se você já tivesse a sua reserva pronta e completa. Mas caso você não tenha, o que é aconselhável você fazer? Primeiro, separar 3 meses do seu custo de vida, pelo menos nessa reserva, deixando em uma aplicação segura e com liquidez, ou seja, que você consiga resgatar a qualquer momento. E depois disso, depois de completar esses primeiros 3 meses da sua reserva, você vai fazer os próximos aportes separando de 40% a 60% para reserva de emergência, para completar essa reserva, e o restante você vai construir uma carteira de investimento diversificada, como eu vou te ensinar aqui. Inclusive, eu tenho um vídeo falando mais sobre a reserva de emergência e eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ver. E fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma divisão na prática. Então, imaginando que a sua reserva de emergência já está construída, o primeiro investimento da carteira que eu faria é a construção da sua reserva de metas e oportunidades. Essa reserva de metas e oportunidades é bem parecida com a reserva de emergência em termos de quais aplicações são indicadas, mas o propósito é bem diferente. Enquanto a reserva de emergência tem o objetivo de te proteger contra imprevistos, essa reserva de metas e oportunidades, como o próprio nome diz, é para você realizar suas metas de curto prazo e também poder aproveitar oportunidades, sejam elas pessoais, profissionais ou nos investimentos. Exemplo, fazer um curso, uma viagem, um procedimento estético, adquirir algum bem ou até mesmo aproveitar oportunidades que surgem momentaneamente no mercado financeiro. Então, por exemplo, às vezes em uma semana ou um dia específico, alguns investimentos caíram por alguma notícia externa, alguma coisa que não tem a ver com a perda de fundamentos dos ativos em si, mas sim uma notícia global ou nacional. Só que aí, supondo que você já fez as aplicações do mês e que todo o seu aporte já foi destinado e dividido, se você não tiver essa reserva de oportunidade, você não teria, às vezes, dinheiro para comprar os ativos em momentos oportunos como esse. O valor dessa reserva deveria ser aplicado em títulos com liquidez, como é o caso de CDBs de liquidez diária ou Tesouro Selic, a não ser que você já tenha metas específicas estabelecidas, com prazos definidos. E aí sim, talvez faça sentido você pegar títulos com prazos próximos ao objetivo que você deseja realizar. Assim, você poderia buscar por ativos de renda fixa que rendessem um pouco mais por terem esse prazo um pouco maior, ao invés de ter liquidez diária. Agora, se você não faz ideia, coloca em liquidez diária, porque se você precisar antecipar a realização desse objetivo, você consegue resgatar a qualquer momento. Ainda assim, uma partezinha, mesmo que você tenha metas definidas, poderia ficar em liquidez diária para que você aproveite oportunidades. No caso, as metas teriam um prazo de vencimento e as oportunidades ficariam em liquidez diária. Mas antes de te falar o segundo tipo de aplicação que eu faria nessa carteira de R$ 10.000, aproveita para começar a seguir aqui o canal, deixar um like, deixar um comentário, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e para eu continuar trazendo vídeos como esse. O segundo tipo de aplicação que eu faria seria em renda fixa de médio e longo prazo, ou seja, títulos com vencimento a partir de 720 dias. E aí entram CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Direto, porém com prazos mais longos. Então, nesse caso, eu não estou falando do Tesouro Selic, eu estou falando dos títulos Tesouro IPCA+, ou Tesouro Pré-fixado. E aqui, nessa renda fixa de médio e longo prazo, você vai mesclar
entre títulos pós-fixados, que são aqueles indexados a um índice, por exemplo, CDI. Então, aquele CDB que rende 100% do CDI é um título pós-fixado. Títulos híbridos, que são aqueles indexados à inflação, mais uma parte pré-fixada. Então, ele rende inflação mais uma porcentagem fixa, uma taxa fixa. E os títulos totalmente pré-fixados, que são aqueles que possuem taxas fixas contratadas no momento da aplicação. Só que aqui é importante frisar que você precisa saber quais títulos pesar mais na sua carteira a depender do ciclo econômico que nós estamos vivendo. Vão ter momentos em que vai fazer sentido pesar mais os pós-fixados, alguns momentos que os pré-fixados vão estar mais vantajosos e em alguns momentos os híbridos. Então, apesar de ter os 3 tipos de título na sua carteira, em determinados momentos você vai comprar mais de algum deles por estar mais vantajoso. O terceiro tipo de ativo que não faltaria na minha carteira são os fundos imobiliários, que são investimentos atrelados a investimentos imobiliários e que te pagam rendimentos mensais. E para investir em FIIs, eu dividiria em 3 categorias. A primeira, os FIIs de tijolo, que são fundos imobiliários que investem majoritariamente em imóveis físicos. Então, a maior parte do portfólio dos FIIs de tijolo está investido em imóveis físicos, sejam shoppings, galpões logísticos, escritórios, renda urbana. A segunda subcategoria seriam os FIIs de papel, que, diferente dos FIIs de tijolo, não investem majoritariamente em imóveis físicos, e sim em títulos de dívidas imobiliárias, como os CRIs. E a terceira subcategoria seria os FIIs híbridos, que na sua maioria das vezes é um FII de tijolo, porém, ao invés de ser focado em um único segmento, por exemplo, o fundo de tijolo só tem shoppings na carteira ou só galpões logísticos, o FII híbrido é caracterizado por ter uma mistura de segmentos ou até mesmo ter imóveis físicos e também dívidas imobiliárias quase que na mesma proporção. Eu particularmente não colocaria fundos de fundos, mesmo que você esteja começando. Por quê? Porque os fundos de fundos, você vai estar pagando ali uma taxa administrativa dobrada. Por quê? Porque o fundo de fundo compra outros fundos imobiliários. Então, cada um desses fundos que ele compra já cobra uma taxa de administração. E ele também vai te cobrar, ou seja, ele paga a taxa de administração para esses fundos, que sai do seu bolso, e você também paga diretamente a taxa de administração para ele. Então, acaba ficando duplicada. Sendo que, se você aprende a escolher os FIIs individualmente, você acaba tendo uma possibilidade de retorno bem maior. Dentre essas subcategorias que eu citei, eu sempre teria mais FIIs de tijolo. Claro que os FIIs híbridos, que têm a maior parte em imóveis físicos, poderiam entrar nessa soma. Então, a soma de FIIs híbridos com mais imóveis físicos, mais os FIIs de tijolo, deve ser sempre maior do que a parte de FIIs de papel, porque esses FIIs são mais seguros. Então, é mais interessante para quem está começando também, porque se você ainda não entende muito bem, é melhor você entrar em coisas que são mais seguras. Os FIIs de tijolo híbridos geralmente pagam menos dividendos do que os FIIs de papel, o que acaba atraindo muitos investidores iniciantes para os FIIs de papel, sem saberem do risco que correm. Só que, em contrapartida, os FIIs de tijolo têm mais potencial de valorização do que os FIIs de papel. Eu também não deixaria de colocar ações nessa carteira. E eu gosto de dividir em 2 subcategorias: as ações boas pagadoras de dividendo e as ações de alto crescimento. As empresas boas pagadoras de dividendo geralmente são de setores mais perenes, como é o caso do BEST que o BAR se propôs, né? Que são os bancos, empresas de energia elétrica, saneamento, seguridade e telecomunicação. Porque
Esses são os segmentos que têm uma receita mais previsível justamente pelo produto ou serviço que oferecem. Imagine só se você está passando por um problema financeiro. Você pode até cortar a roupa nova, o sapato novo, mas você não vai deixar de pagar a conta de luz, a conta de água, de pagar o seguro do carro, a conta do seu celular ou deixar de usar os serviços bancários. Mas isso não significa que só empresas desse setor é que vão pagar bons dividendos e nem que todas as empresas desse setor pagam bons dividendos. Já as empresas de alto crescimento são empresas cujo foco não é a distribuição de lucro em forma de dividendos, e sim o reinvestimento na própria empresa e, consequentemente, crescimento de lucro mais acelerado. E se o lucro da empresa cresce de forma exponencial, significa que a possibilidade de valorização dela também se torna maior. Então, existem duas formas da gente ganhar dinheiro com ações, seja pela valorização dela, do preço dela, seja pelos proventos recebidos. Agora, nas boas pagadoras de dividendo, o foco vai ser nesses proventos. E nas ações de alto crescimento, o foco vai ser na valorização. Isso não significa que uma empresa boa pagadora de dividendo não possa se valorizar. Inclusive, isso não é só possível, como provável. E isso também não significa que a empresa de alto crescimento um dia não possa se tornar uma boa pagadora de dividendos. A diferença está no foco delas. E eu teria mais ações boas pagadoras de dividendo do que ações de alto crescimento, principalmente para quem está iniciando, porque quando você está começando, ainda está entendendo as oscilações de mercado, como elas funcionam, pode ser que empresas que apresentam uma volatilidade maior, ou seja, os preços variam mais intensamente, pode ser mais desafiador de você manter na sua carteira, sem ficar desesperado e alarmado. E por fim, se você se sentir confortável, você pode adicionar nessa carteira também os ativos internacionais. Eu digo se você se sentir confortável, porque nem sempre para todo mundo vai fazer sentido já começar com esse tipo de ativos. Seja porque o aporte é menor, ou porque talvez a pessoa se sinta mais confiante em primeiro aprender a investir no Brasil para depois dar esse próximo passo. Mas se você quiser começar investindo em ativos internacionais, a forma mais simples seria começar através dos ETFs, que são fundos de investimento que acompanham um índice de mercado. O que é a forma mais simples? Porque nesse ETF já vai contemplar diversos ativos lá dentro. Então, a gente vai ter, às vezes, 500, 1.000, 2.000 empresas dentro desse índice. Então, ao invés de você fazer stock picking, que é escolher individualmente cada ação e ter que analisar cada uma delas, talvez seja mais fácil você começar por lá, fazendo um investimento através de ETFs que já são altamente diversificados. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de divisão com 10 mil reais. Mas eu quero deixar bem claro aqui que a divisão da sua carteira, ou seja, a sua estratégia de investimento, ela é muito particular. Por quê? Porque ela vai depender do seu perfil de investidor, ou seja, quanto você está disposto a correr riscos, dos seus objetivos financeiros, ou seja, do que você almeja para sua vida no curto, médio e longo prazo, e também dos seus aportes, que é quanto que você tem ali para investir mensalmente. E esse é só um dos motivos pelos quais você não deveria sair copiando a carteira de qualquer pessoa que você vê vídeo, porque você precisa ter um mínimo de conhecimento e discernimento para saber adequar essa carteira a todos esses 3 requisitos. Imagine que uma pessoa chega para mim morrendo de medo de começar a investir, e ao conversar com essa pessoa, eu noto que ela é extremamente conservadora. E aí chega outra pessoa que já começou a investir mais tempo, tem um perfil mais arrojado e quer a minha ajuda. Eu vou montar essas carteiras iguais ou parecidas? Jamais, porque são perfis totalmente diferentes. Agora, não é só o perfil que vai ditar isso, mas também os objetivos que a pessoa tem. Então vamos supor, ainda que a pessoa seja extremamente arrojada e já tenha um conhecimento mais amplo sobre investimentos, se ela chega para mim e fala que tem muitos objetivos de curto prazo,
ou poucos objetivos, mas que exigem um dinheiro maior, eu vou precisar aumentar a exposição em renda fixa. E por fim, o tamanho do aporte que a pessoa tem para fazer e dos aportes mensais vai dizer muito também. Se a pessoa quer, por exemplo, comprar um carro em 2 anos, eu vou precisar entender quanto ela precisa investir mensalmente para esse objetivo específico e o tamanho dos aportes dela vai me dizer o quanto que vai sobrar para diversificar no resto. Ou seja, o percentual vai mudar de acordo com o tamanho do aporte. Porque se eu preciso juntar R$ 1.000 em um aporte de 2.000, é diferente de juntar R$ 1.000 em um aporte de 5. Eu dei alguns exemplos para vocês entenderem melhor, mas é muito mais profundo que isso. É preciso analisar o panorama completo da vida da pessoa para entender qual divisão que vai fazer sentido. Mas vamos dar um exemplo aqui, pensando em um perfil moderado de uma pessoa que não tenha muitos objetivos ali no curto prazo. Para que eu falei que o primeiro investimento que eu faria seria para a reserva de metas e oportunidades. E caso você não tenha ali uma meta bem definida, deixe em liquidez diária, como CDBs de liquidez diária ou Tesouro Selic. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, R$ 2.000 para CDBs de liquidez diária ou Tesouro Selic. Não reparem o desenho, tá? Peguem o que é mais importante, que é o conteúdo. Depois, tem a parte de renda fixa de longo prazo. Então, eu colocaria aqui 1.500 para Tesouro IPCA+, e 1.500 para CDBs, LCIs ou LCAs acima de 720 dias. Para os FIIs, eu dividiria aqui a maior parte em tijolo, um pouco menos em papel e uma partezinha em híbrido. Então, ficaria mais ou menos assim, 1.200 para FIIs de tijolo, 600 para FIIs de papel e 200 para FIIs híbridos. Para ações, eu colocaria mais aqui em ações boas pagadoras de dividendo e menos aqui para ações de alto crescimento. Então, ficaria mais ou menos 500 para ações de alto crescimento e 1.500 para boas pagadoras de dividendo. E por fim, você poderia adicionar mais ou menos uns 10% aqui em ativos internacionais, ou seja, R$ 1.000 para ativos internacionais. Lembrando que isso não é uma recomendação, mas se você gostou, deixa seu like aqui, começa a me seguir, deixa seu comentário se você faria uma carteira diferente, se você gostou da sugestão. E também me segue lá no Instagram, @BiancaNasFinanças. Se você gostaria que eu te acompanhasse, construísse a sua carteira de investimento para você, me chama lá no direct para eu te mostrar como que funciona o meu programa de acompanhamento. Lá eu vou te ensinar a como começar a investir do zero, mesmo que hoje você não tenha conhecimento sobre como investir e não tenha muito tempo disponível. É isso e até mais!